viajar? Para onde? Continuemos pelas lindas paisagens da França e na cidade de Avignon. Agora hoje nós vamos adentrar e já chegando dentro das muralhas, a primeira coisa que vemos é, claro, o Palácio dos Papas, que é o que realmente move os turistas todos até Avignon. Lembrando que dentro da nossa história, fala que Avignon foi sede da Igreja Católica de 1309 a 1377, quando houve um conflito na igreja em Roma e o Papa estava em perigo. Então ele veio se refugiar na França e foi em Avignon, onde nós tivemos a alegria de estar. Entrar nesta cidade medieval de Avignon é como voltar no tempo em mais de 700 anos. E a sua principal atração é esse que foi um dos palácios mais importantes de uma construção gótica na Idade Média na Europa. Então marca não só pela história, mas pela imponência da construção também. Nós estávamos ali com uma guia que mora em Avignon, mas que fala até bem o português, a Carol, e ela nos contou um pouco dessa história que nós queremos agora aprender juntos. É o palácio gótico mais grande de toda a Europa, são 15.000 metros quadrados. Avignon, como eu disse, que no século XIV conheceu um destino extraordinário. Um Papa, Clemente V, entrou na cidade. Ele nunca pensou que ia estabelecer aqui, era temporário no início, mas durou mais tempo que planejado porque Avignon acolheu 9 papas. Você está perguntando-se, mas por quê? Onde tem que ficar o Papa? Em Roma, no Vaticano, mas por que no século XIV deixaram a Roma? Sim, aqui temos muito bom vinho, temos bom clima, boa comida, mas não é motivo suficiente para deixar a Roma. Então, o que passou? No século XIII e XIV, Roma conheceu um período muito difícil, cheio de conflitos. Por razões de segurança, o Papa italiano não fica em Roma no século XIII, sempre está movendo-se nos diferentes estados da Itália. Na mesma época, o Papa italiano tem uma grave discórdia com o rei da França, Felipe IV. Quando o Papa italiano morreu, os cardeais fizeram um conclave para eleger um novo Papa e acharam que talvez se o Papa fora francês, as relações entre França e a Igreja iriam melhorar. Então elegeram um Papa francês, o bispo de Bordeaux. Conhece Bordeaux? Bordeaux. Tem bom vinho lá. Bordeaux. O novo Papa, Clemente V, não era um cardeal, então era muito surpreendido quando foi elegido Papa. Falou, bom, que tenho que fazer? Tenho que ir na Roma. Mas ele não podia ir na Roma porque muito perigoso, não podia ir para lá. Então ficou na França. Mas ficar na França não é bom para a imagem da igreja. A igreja tem que ser independente. E então, o Papa Clemente V lembrou que aqui, Avignon, era uma cidade que não era parte da França. Tinha uma ponte, a famosa ponte, que era a fronteira entre França, mas aqui era independente. Avignon pertencia do Conde da Provença, que era um bom amigo do Papa. Aqui era uma terra estável, sem conflitos, sem guerras. Então Clemente V achou que era melhor se ficaria aqui por um momento. Mas ele nunca pensou que ia estabelecer aqui. A cidade de Avignon não tinha nada especial, era uma pequena cidade, não tinha palácio do Papa, não tinha nada para receber o Papa. Quando morreu Clemente V, um novo Papa foi elegido, João XXII. Ele era o bispo de Avignon. Itália ainda era muito perigosa, então ficou aqui. 2 papas em Avignon.
Quando morreu, outro papa elegido, Bento XII. E Bento XII foi ele que entendeu que se a igreja queria ser poderosa, tinha que estabelecer um lugar e tem que deixar sempre estar movendo. Então Bento XII começou a construção do palácio, com a parte que vem à esquerda. O palácio do Papa são dois palácios em um. O palácio de Bento XII, chamado Palácio Velho, e o sucessor de Bento XII, Clemente VI, expandiu o palácio, lo faz mais grande, com essa parte. O quarto Papa de Avignon, Clemente VI, ele gostava tanto de Avignon que queria ficar aqui e queria ficar em casa aqui. Você lembra que a cidade pertencia ao Conde da Provença, mas o Papa Clemente VI, ele adquiriu, ele comprou a cidade. Ele comprou a cidade à Condessa da Provença. A Condessa da Provença, a rainha Joana, ela precisava de dinheiro no século XIV. O Papa sabia isso e então o Papa comprou a cidade de Avignon. Depois de Clemente VI, aqui é pertenência da igreja. Houve 3 papas mais. Então, em total, 7 papas durante 70 anos aqui em Avignon. Mas depois de 70 anos fora de Roma, os italianos se sentiam traídos. Queriam que o Papa volte na Roma. Então, o 7º Papa do Avignon, Gregório XI, voltou na Roma. Mas a viagem muito longe. Depois de 6 meses de viagem, chegou na Roma. Mas morreu 6 meses depois de chegar. Lembrando que esse Palácio do Papa, claro que depois de 1377, quando a sede da Igreja Católica retornou a Roma, ficou ali aberto à visitação, mas num outro período de guerra ele se tornou um quartel para abrigar os soldados, e aí toda a decoração bonita que tinha, os detalhes que remetiam a essa história da igreja, foram levados também para o Vaticano. Então hoje é uma construção rústica, até bem vazia, pode-se visitar também, mas na ocasião nosso tempo não era grande, nós não entramos, mas vimos ali muitas pessoas entrando para conhecer, e ali acontecem também festivais, shows de luzes, tudo isso para motivar a presença dos turistas na cidade. E aí ao lado do Palácio dos Papas tem a Catedral de Avignon. Essa foi construída um pouco antes ainda do Palácio Papal e é uma construção muito bonita também que nós vamos ver agora os detalhes para que eu não seja incorreta. A catedral é um edifício romântico construído no século XII. A torre e o sino acabou entrando em colapso e se danificando e foi tudo reconstruído no ano de 1425. E aquela linda imagem de Nossa Senhora que nós vemos no alto da torre, ela até contrasta um pouco por ser uma imagem moderna naquele complexo medieval, ela foi colocada só no século XIX, é algo bem mais recente. E é interessante que ali nós vemos as pessoas fazendo o city tour por Avignon, que é uma cidade parece pequena, mas em torno de uma população de 90 mil habitantes, então não é tão pequena assim. Uns fazem de trenzinho, tem umas charretes também, com os cavalos muito bonitos, mas nós fizemos a pé para conhecer melhor. Nesse city tour, uma coisa que chama atenção naquelas ruazinhas estreitas é que em muitas casas, no canto, tem uma imagem de Nossa Senhora. Eles falam que é a estátua da Madonna. Era uma marca das famílias católicas que moravam no local. Também a Carol falou um pouquinho disso, vamos ver. Também tinha uma estátua da Madonna, porque na época do Papa, o Papa Clemente VII falou que Avignon era uma cidade, a cidade de Maria. A Virgem é a protetora da cidade. Quando o Papa falou isso, todas as pessoas de Avignon queriam pôr uma estátua da Madonna. Originalmente temos 300 estatuas assim, mas a Revolução Francesa destruiu. muitas foram destruídas.
Outra coisa que chama a atenção, as plaquinhas das ruas, embora ruazinhas pequenas, muitas se faz somente a pé, nem se passa carro, mas todas com as plaquinhas com os nomes de identificação. E estão em 2 idiomas ali, escritos em francês e escrito em provençal, porque aquela grande região é a região de Provence. Ela também falou um pouquinho disso e a gente tem as imagens para mostrar. Os nomes das ruas têm 2 idiomas. Rue de la Peyroulerie, em francês. E embaixo, Carriero de la Peyroulari. E outro idioma. Que idioma é? Você lembra que aqui Avignon não era parte da França, era condado da Provença. Aqui falava provençal. E isso é o idioma provençal. É muito semelhante ao catalão. Você vai para Barcelona? Já foi? Espanhol, então. O idioma catalão é muito semelhante ao provençal, porque no século XII o conde da Provença era o conde da Barcelona. Então, o condado da Provença estava ligado com Catalunha. E também no City Tour nós fomos conhecer a Igreja de São Pedro. Claro, se Avignon foi a sede do papado, o primeiro papa da Igreja São Pedro, tinha que ter uma igreja dedicada a ele também. Uma igreja muito bonita, mas fica num lugar até meio apertado, não tem grandes praças ali na frente, mas a porta já chama a atenção, uma porta de madeira, esculpida cenas da Bíblia Sagrada. E depois, conhecendo um pouco mais aquela igreja, a Carol nos falou acerca da história também, que a gente ouve juntos. São Pedro, o primeiro papa, pode ver a estátua de São Pedro no meio com as duas chaves, vem São Pedro. Essa igreja data do século XIV, a fachada século XV, é estilo gótico, se chama extravagante, com muitas decorações. Em francês se chama gótico flamboyant. Flamboyant porque as decorações parecem chamas de fogo. Essa igreja é uma basílica. Recebeu o título de basílica em 2012. Você sabe que basílica é um título dado pelo Papa. E essa igreja recebeu o título de basílica em 2012 pelo Papa Bento XVI. Você pode ver o escudo dele na direita, sim? O escudo de Bento XVI. Na esquerda, o escudo da basílica com o guarda-sol amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho também são as cores do Papa. É uma igreja ainda muito ativa, tem missa todos os dias. Aí dentro da igreja, nessa ocasião estávamos acompanhados com o Frei Antônio Pereira dos Santos, que era o nosso diretor espiritual nessa peregrinação que fazíamos. Ele fez uma oração ali também, enquanto ele fala a gente vê um pouco do interior da igreja de São Pedro. Vamos ouvir as palavras do Padre. Queremos nos colocar diante de Deus, da sua presença, nessa Basílica de São Pedro. E é muito enriquecedor saber que parte da nossa igreja passou-se por aqui. Talvez dos momentos mais flagelos que a nossa igreja viveu, de transição, foram entre o século XIII ao século XVI, XVII. E aonde também nessa transição houve muita influência política, como nós sabemos, e que de certa forma interveio de uma forma, hoje nós podemos dizer até positiva, porque houve um crescimento diante daquilo que a igreja também pensava para que pudesse diluir toda aquela situação que na época o povo estava vivendo. Saindo da igreja, percorrendo um pouco mais a cidade de Avignon, chegamos para uma grande praça também, com mais algumas curiosidades ali, que a guia nos falou a respeito. Na parte mais moderna da cidade, mas aqui pode ver uma torre
Essa torre é o vestígio de um palácio de um cardeal. Você lembra, eu falei que no século XIV o Papa morava no palácio do Papa? Mas cada cardeal tinha um pequeno palácio. Aqui, o palácio do cardeal ficava nessa praça. Mas no século XIX precisa de espaço. Eu falei que não tinha espaço na cidade. No século XIX destruímos muito. Mas aqui nós destruímos a torre, usada como uma torre com umas... Não, ding-dong, ding-dong. E depois fomos para uma outra praça, em frente a uma construção muito bonita, que é um hotel ali do local, o Hotel de Ville, e vimos que a parte cultural aflora também em Avignon. Apresentações de artistas de rua, com músicas e danças, espetáculos bonitos também, acontecendo assim, ao ar livre, à nossa frente, no meio do dia. Vamos ver mais um pouco. Depois, ao encerrar uma visita como essa, peguei uma breve entrevista do Frei Antônio Pereira dos Santos, o nosso guia, falar sobre essa experiência de termos estado em Avignon. Avignon é uma cidade histórica, né, conhecida muito pela igreja, e pelo que nós já ouvimos da nossa guia, aqui a igreja tem um sinal muito importante da história dela, onde que por mais de um século aqui viveram os papas. É uma demonstração também de fé de toda essa situação hoje que vive Avignon, já superada todas as suas dificuldades, e se tornou, portanto, uma cidade histórica diante daquilo que a igreja, durante séculos e milênios, vamos dizer assim, foi representada para o mundo. Então é muita alegria, eu digo assim, estar no lugar onde a igreja também viveu os seus momentos de glórias, mas também os seus momentos de sofrimento, de guerra e de transição, como foi o único momento em que a igreja teve dois papas, um que vivia aqui em Avignon e outro que vivia em Roma. Então é bom saber disso, porque isso também fortalece muito a nossa igreja, a nossa caminhada, de conhecer um pouco de tudo aquilo que a igreja representa para nós hoje. Espero que vocês tenham gostado do Vamos Viajar desta semana, mostrando lugares que talvez um dia vocês possam visitar, ou se não puderem fazê-lo, pelo menos através das nossas imagens e das matérias exclusivas que gravamos lá, tenha chegado um pouquinho dessa parte histórica e cultural para todos vocês. E lembrando sempre, acessem o nosso canal oficial da Diocese de Apucarana. Tem vídeos muitos, mas muitos, ricos em conteúdos postados lá. E principalmente desses do Vamos Viajar, que a cada semana, levando-os para lugares diferentes, espiritualizados, culturais e históricos. E principalmente fica o convite, inscrevam-se no nosso canal, youtube.com/Diocese de Apucarana. Ajudem-nos a continuar com esse projeto, se ele está sendo do agrado e do interesse de todos vocês. E fica aqui convite para que possamos estar juntos na próxima semana. Mas para onde vamos? É sempre a nossa pergunta. Vamos viajar? Para onde? Veremos na semana seguinte.